Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Super Dicas TRT chegando novamente aqui com você, pessoal. Novos módulos acerca da melhor doutrina acerca do direito civil, para que você faça a sua prova do TRT e seja aprovado com sucesso, com tranquilidade. Aqui é um curso muito bem direcionado, questões de doutrina coligadas com questões de concurso, questões de concursos direcionadas ao TRT, pessoal. Então, professor Guido Cavalcante, sempre com você aqui, sempre deixando aqui seu e-mail, guidorafael@hotmail.com, ou pelo Facebook, Guido Cavalcante, me procura, pergunta, reclama, tenha voz e trabalhe junto comigo. Não me deixa aqui sozinho falando, então vamos nos comunicar, vamos ver como é que está esse seu caminhar, e principalmente, passou, avisa, pessoal, para eu ficar muito orgulhoso, sabendo que o aluno Ceton está mais um aluno Ceton aprovado, e aí desenvolvendo sua carreira aí com felicidade e sucesso. Tranquilo, pessoal? Então, sem muita enrolação, como sempre, segue aqui para o slide. Pessoal, basicamente hoje eu quero discutir um pouco com vocês sobre extinção de contratos. Percebi, isso está até pela alta representatividade dessas questões dentro da prova de direito civil. Então, pessoal, acerca de extinção do contrato, eu queria que você primeiro percebesse que nós temos aí diversas modalidades. Primeira modalidade, resolução, depois resilição, depois morte dos contratantes e rescisão, que é um gênero. Na questão de resolução, o que é que eu quero que você procure dentro das suas alternativas? Eu quero que você procure alguma inadimplência voluntária, involuntária ou onerosidade excessiva. Volta para mim. Quando você escutar a palavra resolução, eu quero que você leia junto com alguma espécie de descumprimento, com alguma espécie de inadimplência. É isso que eu espero que você busque. Então, a palavra resolução sempre está ligado a uma espécie de inadimplemento, que seja voluntário, que seja culposo ou que seja por onerosidade excessiva. Então, basicamente, se você vir uma questão de inadimplência ligado com a palavra resilição, por exemplo, está errado. Resolução sempre está ligado a alguma espécie de inadimplemento. Volta novamente para o slide para você perceber. Já as questões de resilição estão ligadas às vontades dos contratantes. É o pedir para sair. Volta para mim. É o famoso pedir pinico. Não quero mais estar dentro desse contrato, não quero mais permanecer com vossa empresa, não quero mais contratar. Então, da próxima vez que você ligar para uma operadora de telefonia e pedir, eu quero acabar com o contrato. Não, não fale assim. Estou aqui para resilir nossa relação contratual. Olha que coisa chique. Vão tratar você de maneira diferente. O que é que você está fazendo ali? Você está resilindo o contrato, você está manifestando vontade de não estar mais dentro daquela relação contratual. Tranquilo? Volta novamente para o slide. Outra forma de extinguir contratos é morte. Lógico que não dá para continuar dentro de um contrato ou ser morto, só se for no centro espírita. Isso é meio assustador. E, pessoal, a palavra rescisão eu deixei ali por último, porque é um gênero do qual abrange tanto resilição quanto resolução. A gente usa a palavra rescisão de maneira incorreta, né? Volta para mim. Eu vou ali rescindir meu contrato. Eu sofri rescisão contratual. Porque às vezes você rescindiu o contrato porque você manifestou vontade, e isso é uma resilição, ou às vezes você teve seu contrato rescindido porque você causou alguma inadimplência ou descumprimento. Sei lá, a pessoa roubou o empregador. O contrato dela vai ser rescindido, mas na verdade nós estamos diante de uma resolução, porque uma das obrigações contratuais naturais de uma relação de emprego é o respeito, é a proteção ao patrimônio, enfim. Então, nesse caso, um dos princípios normais e naturais de uma relação contratual foram rompidos, então isso é um caso de resolução. Tranquilo, pessoal? Então, com isso em mente, quero trabalhar com vocês aqui uma questão pública. Volta para ali. Olha lá. Assinalação assertiva, aí é como correta em relação aos enunciados 1 a 4 em relação à teoria geral dos contratos. Olha só. Nos contratos de trato sucessivo ou de execução continuada,
Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de algum eventual acontecimento, poderá o devedor pedir resolução do contrato. Tinha acabado de falar isso. Volta para mim. O que é que eu estou dizendo aqui? Existe uma modalidade de resolução, que é a chamada resolução por onerosidade excessiva, que é um tipo de defesa que o devedor pode usar quando o contrato se tornou excessivamente oneroso por uma causa alheia à sua vontade e à sua previsão, em função de algum acontecimento extraordinário. Então, o contrato se tornou muito caro e não foi minha culpa. Para resumir, é isso. O contrato se tornou excessivamente desproporcional e oneroso e não foi minha culpa. O caso mais famoso que a doutrina fala é aquela época onde as pessoas financiavam carros com preço indexado ao dólar. Nos anos 90, quem é um pouquinho mais velho aqui lembra que as pessoas realizavam financiamentos automobilísticos e o índice de reajuste era o dólar. Então, era porque antigamente, naquela época de inflação maluca, a gente tinha que se fixar em índices mais estáveis. E dólar, como o dólar antigamente era estabelecido seu preço pelo governo, então ele tinha um índice bastante estável. Então ele era um bom índice de reajuste de contratos. A parcela aumentava em função do dólar porque o dólar tinha um tipo de aumento controlado. E aí chegou o titio Fernando Henrique e falou assim: meu irmão, minha galera, dólar liberado, vocês vendem e vocês compram aí do jeito que quiserem, quem regula é o mercado. Foi o que aconteceu no início do Plano Real, que o governo simplesmente desindexou e deixou que o mercado estabelecesse o preço do dólar. Aconteceu o quê? Aconteceu um aumento imenso do dólar pela procura, e isso desestabilizou as parcelas dos financiamentos. Então você estava lá com seu Uno Mille, você estava lá com sua Belina, você estava lá com seu Corcelzinho financiado, e aí de repente você tinha uma parcela de alguns milhões de cruzeiros e, sei lá, já estava lá em real, né? E de repente, quando você viu, estava lá em bilhões, ou de repente milhares de reais. Isso de uma maneira que você não teve uma previsibilidade. Então, quando você descumpre esse contrato, quando você não paga porque você não pode, porque a parcela está muito onerosa, aí você pode afirmar: olha, não estou cumprindo, estou pedindo resolução do contrato, extinção do contrato ou seu reajuste, em função de um desequilíbrio contratual do qual eu não fiz parte ou do qual eu não tive culpa. Então é isso. Isso é um motivo de resolução, alternativa A correta. Tranquilo? Volta novamente para o slide. Depois ele fala: cláusula resolutiva tácita exige a interpretação judicial para que produza sua eficácia. Também está correto, volta para mim. O que é uma cláusula resolutiva tácita? Cláusula resolutiva tácita é uma cláusula tão óbvia, tão lógica, que ela gera resolução sem nem precisar estar escrita. É porque ela é muito óbvia. Pessoal, num contrato de compra e venda, é óbvio que a pessoa precisa entregar o objeto. Não precisa nem estar escrito isso. No contrato de compra e venda, a parte deverá entregar o objeto. É lógico que precisa, porque faz parte da própria essência da compra e venda. E aí, quando eu compro e vendo e o vendedor não entrega o objeto, é óbvio que ele está agredindo uma cláusula resolutiva tácita, porque ela é óbvia. Então, outras cláusulas resolutivas tácitas, elas vêm por conceitos éticos, elas vêm por conceitos, principalmente através da boa-fé objetiva. É óbvio que, sei lá, a mulher fez um tratamento para barriga. E aí, quando viu, estava passando na avenida, estava o bucho dela impresso no outdoor, antes e depois. Olha que situação. Tá lá as amigas todas: nossa, você tem uma barriga assim, era? Que situação. Aí você pergunta: não tinha escrito no contrato que não era proibido. Mas, pessoal, é óbvio que isso aí não precisa nem estar escrito, que uma exposição de imagem assim, além de ser uma agressão à boa-fé, além de ser uma agressão a direito de imagem, também é um rompimento contratual. Então, você vai fazer um somatório de motivos, né? Todos esses aqui são motivos válidos para gerar perdas e danos, inclusive também essa quebra contratual por uma cláusula resolutiva tácita, que é óbvia. Tranquilo, pessoal? Então, cláusula resolutiva tácita depende de uma interpretação judicial, porque se ela fosse expressa, o juiz só declara: olha, houve um rompimento contratual. Mas se ela é tácita, a gente precisa que o juiz analise e verifique: olha, isso aqui era tão óbvio no contrato, não precisava nem estar escrito. Então o juiz entendeu, se entender assim,
também vai gerar resolução, e resolução como extinção gera perdas e danos, indenização, multa, enfim, as consequências de extinguir um contrato. Tranquilo? Volta para o slide. Depois ele fala: qualquer redução do patrimônio de uma das partes contraentes justifica a exceção do contrato não cumprido. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Qualquer redução do patrimônio das partes justifica a exceção do contrato não cumprido? Pessoal, aí não, né, pessoal? Não é qualquer redução, que não está dizendo aqui que foi uma redução culposa, se for uma redução originada pelo contratante. Também aqui é uma frase extensa demais, ampla demais, ao afirmar que qualquer redução patrimonial de uma das partes justifica a exceção. Acho que todo mundo aqui perceberia que essa alternativa aqui é falsa, porque ela é exagerada demais. Depois ele fala: a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Pessoal, volta para mim. Resilição unilateral é exatamente isso. É quando você manifesta, você notifica. Essa notificação nós chamamos de denúncia mesmo, é denunciar o contrato, quando nós notificamos a outra parte que não desejamos mais permanecer no contrato. Esse é o conceito de resilição. Nós costumamos chamar a resilição bilateral de distrato, porque é uma parte dizendo que não quer, a outra parte também dizendo que não quer, então elas estão distratando. O que é um... você está me distratando, você está me tratando mal, né? Então, de alguma maneira, as partes trataram quando negociaram e quando elas distrataram, elas estão desfazendo sua operação contratual. Isso é uma resilição unilateral. E, pessoal, isso é feito mediante essa expressão, denúncia, notificação. Então, a alternativa 4 também está correta. Então, fez 3 alternativas certas. Volta para mim, pessoal. Volta para o slide. Denúncia do contrato, no caso de resiliência unilateral do mesmo, só produzirá efeitos após transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos, quando, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução. Pessoal, volta para mim. Nesse caso, seria resilição bilateral e não unilateral. Então, fechando aqui, dava 3 alternativas corretas. Tranquilo, pessoal. Então, vamos agora mais aprofundar na questão da resolução contratual. Volta novamente para o slide, vamos ler o artigo 475. Aí fala, pessoal: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Pessoal, esse aqui é o artigo base das cláusulas resolutivas. A parte lesada pode pedir resolução, se não lhe preferir exigência, exigir-lhe o cumprimento. Volta para mim, pessoal. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo que quando você sofreu uma inadimplência contratual porque alguém agrediu o seu contrato, você tem o direito de exigir a resolução, é óbvio. Resolução gera consequências patrimoniais, são as perdas e danos, são as consequências naturais do contrato, mas você também tem o direito de exigir a execução específica. Você tem direito a querer que o contrato seja cumprido na parte que faltou. Então é mais ou menos o caso, o devedor que passar 3 meses sem cumprir com sua parcela terá o contrato extinto. Isso é uma cláusula resolutiva. É uma cláusula que diz: olha, se você for inadimplente por 3 meses, seu contrato está extinto. A cláusula resolutiva é como se fosse uma cláusula gatilho, né? Quando você aperta ela explode. Então, se passou 3 meses, gerou aquele fato, o contrato está extinto. Então, você vai pedir para o juiz realmente verificar que aquilo foi extinto, que aquilo realmente aconteceu. Agora, além de eu querer a extinção contratual, eu também quero meu dinheiro. Eu também quero aqueles 3 meses. Então, essa é o que a lei está permitindo. Dentro de uma cláusula resolutiva, eu posso pedir a própria extinção do contrato, mas eu também posso querer a execução do contrato, que é, por exemplo, a devolução daquele valor. Então, é isso. Então, se o pintor, você faz um contrato dizendo: se o pintor não terminar essa parede em 15 dias, o contrato estará extinto. Isso aí é uma cláusula resolutiva, dizendo que se ele não conseguir fazer em 15 dias, o contrato estará extinto. Agora, além de eu querer a extinção do contrato, não querer mais esse pintor, eu quero que ele termine de pintar. Então, isso é uma cláusula resolutiva, mas eu também pedi que o contrato fosse cumprido até o final, pelo menos
até a execução da parte que lhe cabe, mesmo que ele já tenha sido um contrato que gerou a cláusula resolutiva. Então é isso. Volta para ali no slide. Na execução do contrato, cada contraente tem a faculdade de pedir resolução se o outro não cumpre as obrigações. Essa cláusula pode ser expressa quando ela está escrita de maneira bem clara, mas se nada for dito, é uma resolutiva implícita, volta para mim, que é como a gente falou ali naquelas questões de concurso. Tranquilo, pessoal. Como se defender de uma cláusula resolutiva? Qual é o grande argumento que eu posso usar para não sofrer as consequências de uma cláusula resolutiva? Eu posso usar a famosa defesa da exceção do contrato não cumprido, da exceção do contrato não cumprido. Quando você estiver na sua audiência lá, você vai falar em latim para dar uma de chique, né? Excelentíssimo juiz, vou aqui alegar, excepto no adimplentes contractus. Ó, Deus é mais. Falar desse jeito, ninguém ganha de você, né? Você está dizendo o quê? Excelentíssimo, estou afirmando que eu não cumpri minha parte. É uma defesa clássica. Olha, estou aqui, vim afirmar de maneira clara que realmente o contrato não foi cumprido. Agora, o contrato não foi cumprido porque ele não cumpriu a parte dele. Essa é a grande defesa, né? Houve um descumprimento por parte de um dos contratantes porque o outro descumpriu. Então, é a exceção do contrato não cumprido. A exceção sempre é defesa, né? Então, a defesa do contrato não cumprido. Essa defesa do contrato não cumprido, ela está lá no artigo 476. Segue comigo para o slide. Olha o que ele fala. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. É excepto non adimplentes contractus. Quem não cumpriu porque o credor, que deveria cumprir antes na sua parte, não fez. Eu não fiz porque você não fez. Esse incumprimento deve ser analisado como uma falta substancial. Pequenas alterações que não prejudicam a obrigação devem ser desconsideradas. Volta para mim. Agora, essa defesa só tem vazão, só tem lá capacidade de gerar realmente uma defesa se essa falta foi substancial. Pequenas variações não vão gerar uma possibilidade de defesa como essa. É aquele caso, né? Por exemplo, existia lá uma cláusula que falava que o pagamento deveria ser feito até o dia 15. E aí o outro contratante não cumpriu nada na parte dele. Vamos supor que ele não entregou uma casa que deveria o pagamento ter acontecido no dia 15. Era a entrega de uma casa pelo pagamento no dia 15. A casa não foi entregue. Aí ele vem tentar alegar, não, exceto na despesa do contrato, porque o pagamento não chegou em dia. Mas o pagamento chegou 1 hora depois, no dia combinado. Então não foi uma falta tão substancial assim. Então a exceção do contrato não cumprido tem que ter uma falta substancial do outro para ela dar razão. Então é um empreiteiro que não conseguiu terminar a obra e dizendo assim, olha, não cumpri a obra porque ele também não cumpriu a parte dele, que era entregar o material. Só que ele entregou o material, talvez chegou atrasado, mas o material chegou. Então, o empreiteiro não vai ter a capacidade de alegar essa cláusula, porque a falta que o outro teve não foi substancial a ponto de dar vazão, de dar existência a uma defesa como essa. É isso que eu estou ensinando. A exceção no contrato não cumprido, ela funciona quando a falta do outro contratante ela é substancial. Se ela é simples, não dá. Tranquilo, pessoal. Então, a exceção no contrato não cumprido foi isso. Volta novamente para o slide. Resolução por onerosidade excessiva, nós já explicamos. Foi aquela questão que caiu lá na prova de concurso. Que nos contratos de execução continuada, vê só, pessoal, tem que ser um contrato continuado diferido, que foi uma parte faz agora, o outro faz no futuro. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, se os efeitos da sentença que a decretarem vão retroagir à data da citação. Isso para não demorar demais para uma das partes ficar entrando com essa ação. Alguns fatores externos podem gerar, quando da execução, uma situação diversa da que existia no momento da celebração, onerando excessivamente. Pessoal, isso é uma cláusula que está em qualquer contrato. Qualquer contrato ela pode ser alegada. Os contratos comutativos, a obrigatoriedade de seu cumprimento pressupõe a inalterabilidade da situação de fato. Volta para mim. É mais ou menos um princípio de direito que
que eu sou obrigado a cumprir com minha parte contratual se a situação circunstancial que me circunda, ela não mudou e demais sem minha culpa. Porque às vezes a situação em minha volta muda excessivamente por um fato absolutamente alheio à minha vontade que supostamente acaba me onerando demais. Vamos supor que eu fiz, isso aqui é muito útil dentro de grandes contratos, por exemplo, eu fiz uma compra milionária de cana-de-açúcar e basicamente nós fizemos um preço determinável, que quer dizer, eu fiz a compra no dia 10, mas o preço seria o preço da cotação do dia 15. Só que de maneira extraordinária aconteceu um mega incêndio e destruiu 90% daquela produção e aí o preço dispara e quando eu vou pagar pela cotação do dia 15, a cotação do dia 15 está absurdamente variada. Está 90% também a mais do que era previsto. E aí o outro patrão, você fez, você vai ter que pagar por essa cotação. E aí o bom advogado alegaria a exceção onerosidade excessiva. Olha, eu vou aqui descumprir, vai haver aqui resolução, realmente a gente não vai conseguir cumprir o que era para fazer, mas não foi nossa culpa. Tranquilo, pessoal. Outra coisa muito legal que vocês vão aprender é resilição, segue ali para o slide. O distrato faz pela mesma forma exigida para o contrato, volta para mim. Como é que se faz uma resilição? Da mesma forma que você fez o contrato. Fiz o contrato de boca, e aí tia, eu vou contratar esse serviço de curso de inglês. Então, fiz apenas um contrato oral. Olha, vai ser que vão ser 3 aulas pelo preço de X. Isso com um professor particular. Então, fiz um contrato verbalmente, manifestei vontade, o professor aceitou, eu aceitei as aulas, surgiu lá uma prestação de serviço, né? E aí, como é que eu desfaço? Como é que eu distrato? Pode ser feito da mesma maneira que foi feito. Então, se eu tratei verbalmente, eu posso distratar verbalmente. Volto ali novamente para o slide. É a declaração de vontade das partes contratantes no sentido oposto que havia gerado o vínculo. Nós chamamos de mútuo dissenso. Olha que palavra linda para dizer nós brigamos ou nós discutimos. Quando você falar isso para sua namorada, olha, nós estamos em mútuo dissenso. Muito lindo. Qualquer contrato pode se encerrar por distrato, uma vez que o contrato ainda não tenha se exaurido, porque senão vamos estar dentro de uma casa de resolução. Na maioria das vezes não vai gerar consequências, a menos que o rompimento causou danos, e danos não aceitos ou esperados. Volta para mim. Em regra, quando o juiz está analisando lá uma resilição, ele vai observar que a resilição é algo natural. Se as partes aceitarem distratar, em regra não vai gerar consequências, mas não quer dizer que elas possam ser observadas diante do caso concreto, quando, por exemplo, elas geraram um dano excessivo. Então, naturalmente a resilição não gera, mas o que não impede que em certos casos ela aconteça. Tranquilo, pessoal? Então, beleza. Segue novamente para o slide. E aí, pessoal, continuando aqui essa parte de contratos, que eu acho extremamente relevante aí para a sua prova, queria falar um pouco acerca da compra e venda. Olha lá, artigo 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Pessoal, o contrato de compra e venda não gera efeitos reais, ou seja, não transfere por si só o domínio do bem alienado. Volta para mim. O que é que está acontecendo aqui? Pessoal, a compra e venda por si só, ela não gera transferência de propriedade. Isso é o que diz o direito real. A compra e venda, ela só gera a obrigação de transferir. A obrigação é uma coisa, a propriedade é outra. Eu me torno dono de alguma coisa quando eu recebo aquele objeto, e não apenas quando eu completo a compra e venda. Porque a compra e venda, ela nasceu no momento que eu disse: ô tia, quanto é o cachorro quente? Ela falou: é R$2,50. No momento que eu falei, eu fiz uma solicitação, uma proposta. No momento que ela falou que queria vender por R$2,50, ela fez uma aceitação, a proposta, a aceitação. Naquele momento de encontro, o contrato já nasceu. Mas quer dizer que eu já sou dono daquele objeto? Não. Aquele objeto eu serei dono quando eu receber em minhas mãos. Professor, por que isso é relevante? Muito relevante, principalmente para discutir a responsabilidade sobre a coisa, perguntar quem foi que perdeu o objeto.
Às vezes você comprou um objeto na internet que você não recebeu e no caminho foi roubado, né? Então, você comprou alguma coisa na internet, no momento que você clicou, quer dizer, no momento que você abriu a tela, era uma proposta. No momento que você viu o preço, era a proposta. No momento que você clicou e colocou seu cartão, você fez uma aceitação. O contrato nasceu ali. Aí vamos supor que no caminho aquele objeto foi roubado. Quem foi que foi roubado? Foi você ou foi a loja? Obviamente que ainda foi a loja, porque como você ainda não havia recebido, o objeto ainda nunca chegou a ser seu. Essa é a grande relevância de entender isso. Contrato de compra e venda gera. O que é que ele gera? Olha ali no slide. Para o vendedor, a obrigação de transferir a coisa vendida. E para o comprador, a obrigação de pagar. Então, basicamente é um contrato consensual. Em regra, você pode fazer ele de qualquer maneira. Você não precisa fazer uma compra e venda num cartório, você pode fazer de qualquer jeito. Se a lei não pedir, né? Porque algumas compras e vendas são, assim como a compra e venda de imóveis. Depende apenas das vontades das partes. Estando ambas de acordo com o objeto e com o preço, o contrato é realizado. Então, é um contrato que vai nascer com a simples vontade manifestada. E, em regra, não existe nenhuma formalidade específica. Só será obrigatória quando prevista especificamente em lei, como, por exemplo, compra e venda de imóveis. Volta para mim. É bem isso, né? Eu não vou precisar de uma formalidade específica alguma. Só vai ser obrigatório quando a lei exigir alguma formalidade específica. Então, pessoal, como o Super Dica sempre tem essa forma dinâmica de ser, a gente sempre dá a matéria e sempre mostra como ela é aplicada em questão de concurso. Então, vamos seguir aqui por uma questão. Olha lá. Com relação ao contrato de compra e venda, vamos ver a primeira. Olha lá. O pacto de retrovenda é cláusula acessória aposta no contrato de compra e venda de bens imóveis, consistente na faculdade de se reservar ao vendedor de resolver o contrato por vontade unilateral e motivada, reavendo o imóvel desde que pague ao comprador o preço original monetariamente corrigido, as despesas por ele suportadas e o valor equivalente às benfeitorias necessárias, bem como úteis e voluptuárias que se efetuarem com a sua autorização escrita. Pessoal, volta para mim. Retrovenda é exatamente isso. Está ali o texto de lei, é batata, é isso mesmo. Retrovenda é quando eu uso em imóveis uma cláusula especial, onde eu estou me reservando o direito de recomprar aquele bem de volta em determinado período. Então acontece mais ou menos assim, o cara quer vender a casa, está precisando de dinheiro, mas gosta muito da casa, está lá amarrado, aí o vendedor faz o seguinte, olha, vamos fazer assim, eu lhe vendo, só que eu estou me reservando o direito de, nesse período de 2 anos, por exemplo, eu recomprar a casa a qualquer momento. Então, o comprador vai estar com o risco de saber que a qualquer momento aquele vendedor terá o direito de recomprar o imóvel. Isso é retrovenda. O que é que ele vai fazer? Ele apenas vai depositar o que foi pago mais as benfeitorias que forem realizadas naquele período. E se o comprador não desejar devolver, eu posso inclusive depositar judicialmente e obrigá-lo a devolver, inclusive for sob pena de adjudicação. O juiz vai lá e passa a casa novamente para mim. Isso é uma cláusula de retrovenda. Tranquilo, pessoal? Volta para o slide. Pela cláusula de preferência, o comprador se compromete a vender o bem imóvel ou imóvel adquirido ao vendedor em prazo certo e decadencial. Trata-se de cláusula resolutiva expressa no contrato por ser potestativa, subordinada à vontade do antigo dono de readquirir o bem. O direito de preferência não se transmite por atos intervivos, apenas por causa mortes do alienante dos herdeiros. Pessoal, volta para mim. Como nosso tempo aqui acabou, eu vou deixar para discutir o resto dessa questão no próximo módulo. Aguarda mais um pouquinho, que ela é muito extensa ainda. Já já eu volto com essa resposta. Tranquilo? Obrigado, então até daqui a pouco.